Boa tarde, meus amores. Então, estou aqui para fazer a correção da atividade da semana 6 do terceiro período, que ainda faz parte do capítulo 9, que tem como tema como organizamos o conhecimento. Então, para não perder tempo, vamos logo aqui para a primeira questão, que diz o seguinte: Kant afirma ainda a existência de outro tipo de conhecimento, que não depende da experiência sensível e é necessário, universal e fundamentado apenas na razão. Esse conhecimento é denominado a priori. Como eu falei para vocês, o conhecimento da priori está relacionado ao conhecimento dogmático. E o conhecimento da priori, ele é independente do conhecimento da posteriori, que a posteriori está relacionada ao conhecimento empírico. Então, em relação a esta afirmação, marque o item correto. Como vocês estão vendo, o item correto, o item C, que diz o seguinte: os juízos conhecidos como a priori são explicativos e nada acrescentam ao que já é conhecido. Eles tornam claro ou evidente algo que já sabia. Por isso, esse tipo de juízo também pode ser chamado de juízo analítico, né? Como eu falei para vocês, juízo quando você tem consciência sobre alguma determinada situação. O juízo a priori, ele é analítico e também racional. E a partir disso vai surgir o conhecimento da posteriori, dependente da ocasião, né? Então, a priori ela não depende total, não depende da a posteriori. Já a posteriori, ela só pode acontecer se primeiramente a passar pelo juízo da priori, o conhecimento da priori, tá ok? A segunda questão que diz: Kant afirma que o conhecimento pela experiência, entretanto, pode ser um composto formado por. Como eu falei para vocês, Kant é conhecido como um divisor de águas. Ele criou a teoria dele conhecida como crítica da razão pura, na qual ele não critica e também não defende o conhecimento racional e o conhecimento empírico, né? Ele quer unir esses dois tipos de conhecimento para formar um conhecimento seguro, certo e verdadeiro. Então, como vocês estão vendo, o item correto é que diz impressões sensíveis e impressões analíticas. As impressões sensíveis estão relacionadas ao conhecimento empírico ou conhecimento a posteriori. E impressões analíticas estão relacionadas ao conhecimento a priori ou conhecimento racional. Terceira, sobre a causalidade de Hume, afirma que. Então, como eu falei para vocês, David Hume, ele como se fosse ele um amigo de Immanuel Kant, em que ele concordou, né, com algumas citações, com algumas afirmações de Immanuel Kant. David Hume, ele não é um filósofo racionalista, ele é um filósofo que está para o lado empirista. Então, sobre a causalidade dele, né, ele diz que o conhecimento ele acontece através das causas, da causalidade. E o que ele afirma sobre isso? Item correto, item E, que diz: a causalidade, ela não é intuída empiricamente, ou seja, não é fundada pelas impressões sensíveis. Ninguém vê e ninguém toca a causalidade. A causalidade, como está dizendo, é uma causa, né? Ela acontece ali como algo que não foi planejado. Quarta questão. O conhecimento na percepção kantiana também é chamado de fenômeno. É composto de, como vocês estão vendo, né? O item correto, que é a sensibilidade e o entendimento. Ou seja, o conhecimento na percepção kantiana, ela é uma junção, né? Um composto, como vocês estão vendo, da sensibilidade, dos dados sensíveis, do tato, paladar, e do entendimento. Esse entendimento está relacionado a priori, né, o conhecimento racional. A partir do momento que você entende, você tem um juízo sobre aquilo, né, sobre aquela situação, sobre aquele acontecimento. Agora, a quinta questão, que diz o seguinte: qual dos itens a seguir melhor define a priori e a posteriori? Já coloquei outras questões bem parecido com essa, né, para fixar aí na mentezinha de vocês, para vocês jamais esquecer sobre desse conteúdo aqui, desse filósofo, como eu falei, que é um filósofo importantíssimo, né, para o desenvolvimento do nosso conhecimento.
não querendo dizer que os outros sejam menos importantes que ele. Então, qual dos itens a seguir melhor define a priori e a posteriori? Como vocês estão vendo, o item A, que diz a posteriori ela concorda com os empiristas e a priori ela concorda com os racionalistas, né? Então, primeiro você tem que ter um conhecimento racional, ou seja, um conhecimento a priori, para depois dar continuidade ao seu conhecimento e você chegar ali na posteriori, ou seja, chegar a uma conclusão através de um conhecimento empírico, de um conhecimento sensível, através dos dados sensíveis, né? Do paladar, como eu já falei, do tato, da audição. A sexta. Em sua crítica da razão pura, Kant define o conhecimento a priori como aquele que. Então, Kant ele define o conhecimento a priori, que ele diz o seguinte: pode ser obtido independentemente de qualquer acontecimento empírico, como eu já falei, né? Na questão ali anterior, o conhecimento a priori, ele é independente de qualquer outro tipo de conhecimento, principalmente o conhecimento empírico. Ele é um conhecimento, como os racionalistas afirmam, né, que nós nascemos com alguns conhecimentos inatos. A sétima. Para David Hume, a razão pretende, por meio de seus princípios, seus procedimentos e suas ideias, alcançar a realidade em seus aspectos, item B, universais e necessários, ou seja, o conhecimento, ele é algo universal, né? Tem alguns conhecimentos que é necessário você conhecer de acordo com a situação, né? Com a sua vivência. Já outros conhecimentos, ele é universal, um conhecimento que todo mundo tem que ter ele, né? É um conhecimento natural. Oitava, marque a afirmativa que indica corretamente a definição de juízos da percepção e juízos da experiência. Então, o item aqui que está definindo o que é o juízo da percepção e o juízo da experiência, como vocês podem ver que o item que diz: o juízo da percepção é formado de ideias, né? Que a ideia está relacionada ao conhecimento a priori, conhecimento racional, a partir do que foi entendido. E já o juízo da experiência é formado a partir de experiências vivenciadas pelo indivíduo, onde ele consegue ter outras percepções, certo? Então, o conhecimento do juízo da experiência, ele é um conhecimento ampliativo, ele nunca acaba. Quando você chega à conclusão de algum tipo de conhecimento, vai gerar outras dúvidas para você chegar a novos conhecimentos, a novas ideias, beleza? A nona questão, que diz o seguinte: na perspectiva do conhecimento, Immanuel Kant pretende superar a dicotomia racionalismo-empirismo. Entre as alternativas abaixo, a única que contém informações corretas sobre o criticismo kantiano é. Então, a única opção que está falando sobre o criticismo de kantiano, ou seja, a crítica de Immanuel Kant, é o item B, que afirma o seguinte: o conhecimento é constituído de matéria e forma. Para termos conhecimento das coisas, temos de organizá-las a partir da forma a priori, do espaço e do tempo. Ou seja, ele está dizendo aqui que a partir da organização em sua mente de um determinado conhecimento, primeiramente você tem que organizar esse conhecimento à sua mente, para depois você chegar no conhecimento da posteriori, para você chegar no conhecimento empírico, certo? A décima, que diz o seguinte: no século XVIII, o filósofo Immanuel Kant formulou as hipóteses de seu idealismo transcendental. Segundo Kant, todo conhecimento logicamente válido inicia-se pela experiência, mas é construído internamente por meio das formas a priori da sensibilidade, né, do espaço, do tempo, da noção ali do espaço e do tempo que está acontecendo, e pelas categorias lógicas do entendimento. Dessa maneira,
Para Kant, não é o objetivo que possui uma verdade a ser conhecida pelo sujeito cognoscente, mas sim o sujeito que, ao conhecer o objeto, nele inscreve suas próprias coordenadas sensíveis e intelectuais. Então, de acordo com a filosofia kantiana, pode-se afirmar que, item E, que afirma o seguinte: para Kant, o centro do processo de conhecimento é o sujeito e não o objeto. Ou seja, a partir ali da teoria de Immanuel Kant, ele colocou o ser humano para ser o ator, né, principal ali do desenvolvimento do conhecimento. Então, ele diz que o conhecimento ele parte ali do indivíduo, do ser humano, e não de objeto. Ou seja, o objeto ele é um ser que vai ser conhecido através do ser humano. Se não fosse o ser humano, não tinha como ninguém perceber aquele objeto, ninguém identificar, ninguém estudar sobre aquele objeto, sobre aquele acontecimento, tá ok? Então, o ser humano ele é o centro ali do conhecimento, de acordo com Immanuel Kant. A 11ª, que diz o seguinte: esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção do outro indivíduo. Ou seja, quando o homem ele se liberta ali para poder se deparar ali com a verdade, com a realidade, né? Com o crescimento do conhecimento ou o desenvolvimento também. O homem é o próprio culpado dessa menoridade. Se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem, de servir-se de si mesmo, sem a direção de outrem. Tem coragem de fazer uso de seu próprio entendimento. Tal é o lema do esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza de há muito os libertou de uma condição estranha, continuem, no entanto, de bom grado menores durante toda a vida. Então, a pergunta dessa questão Kant destaca no texto o conceito de esclarecimento, fundamental para a compreensão do contexto filosófico da modernidade. Esclarecimento no sentido empregado por Kant representa. Então, o que é esse esclarecimento, né? O que é essa menoridade? Como eu já falei, né? Quando o homem está preso ali, ele não quer ali se libertar para poder adquirir novos conhecimentos. Então, esse esclarecimento, Kant afirma que é a reivindicação de autonomia da capacidade racional como expressão da maioridade, né? A partir do momento que o indivíduo ele se liberta, ele cria sua autonomia para buscar novos conhecimentos, ele chega no momento em que ele está na sua maioridade, né? A 12ª, bem pequenininha, pessoal, mas vai dar certo. Em sua obra Crítica da Razão Pura, o filósofo alemão Kant compara a revolução copernicana com a mudança operada por ele próprio na relação entre o sujeito e o objeto no processo cognitivo. Analisa as afirmativas abaixo sobre a revolução que Kant teria causado na filosofia, né? Então, aqui, para falar para vocês entenderem melhor. Relembrar, né? Porque eu já falei. Então, Kant, né? Entre o século XVII e XVIII, ele cria a sua Crítica à Razão Pura, na qual ele chega um momento em que ele diz que está de saco cheio dessa confusão dos filósofos empiristas e dos filósofos racionalistas, né? Então, ele quer acabar de uma vez. Então, a partir do momento em que ele cria essa ideia, né? Ele de unir esses dois lados que a história da filosofia tem, é conhecido como a Revolução de Kant. Então, aqui, quais são as afirmativas corretas? Então, já vou de imediato aqui, o enunciado 1, marcar aqui, o enunciado 1, o 3 e o 4.
Um que diz o seguinte: tanto racionalistas quanto empiristas concentravam-se em questões referentes aos objetos do conhecimento. Né? Então, tanto os racionalistas como os empiristas, eles estavam relacionados ao tipo de conhecimento. De maneiras diferentes, mas era assim, relacionado ao conhecimento. Então, Kant inverte os termos e coloca a própria razão humana no centro. Ou seja, ele inverte, né, a versão dos dois tipos de conhecimento, empirista e racionalista, e coloca o ser humano, o indivíduo ali no centro do conhecimento, no qual ele é o ponto de partida para, como diz aqui, né, para os questionamentos, para as indagações, para as dúvidas, para os diálogos. Então, o outro item correto, que é o 3. Que diz o seguinte: o que Kant defendia é o que o sujeito possui as condições de possibilidade de conhecer qualquer coisa. Ou seja, possui as regras através das quais os objetos podem ser conhecidos. E o outro item correto, o 4, que afirma: o que o homem pode conhecer é profundamente marcado pela maneira humana pela qual conhecemos, ou seja, através da maneira que o ser humano está sendo conhecido, é que vai surgir o tipo ali de conhecimento. O grau de conhecimento. Se você se aprofundou naquele determinado conhecimento através de experiência, através ali procurando comprovações, né? Então, o grau ali de chegar a um resultado vai ser bem maior, mas ele depende, esse conhecimento empírico para Kant, ele depende do conhecimento racional. A 13. Durante o século XVIII, quando viveu Kant, o debate em teoria do conhecimento estava dividido entre o empirista e os racionalistas, como vocês estão cansados de saber, né? Então, analise as afirmativas abaixo a respeito da crítica e da posição kantiana nesta disputa. Então, o item que está relacionado, né? O momento em que Kant ali chega e quer acabar com essa confusão na filosofia. O item 1 e 4, que o 1 diz o seguinte: para Kant, a filosofia é constituída por juízos sintéticos, que são juízos relacionados a priori, isto é, por juízos universais, no quais o predicado, no qual o sujeito, exprime algo de novo, já contido no sujeito, certo? Então, o conhecimento a priori, relembrando, é um conhecimento inato, um conhecimento universal, que é necessário, né? Que não tem como você não saber daquele conhecimento. E a 4, que é o certo também, que diz: para Kant, o conhecimento não é fruto nem do sujeito, nem do objeto, mas sim da síntese da ação combinada entre ambos, né? Que combinado entre ambos, do conhecimento da priori e do conhecimento posterior, ou seja, o conhecimento racional e o conhecimento empírico. A 14ª, que diz: os estudos de Immanuel Kant são referência tanto para a filosofia como para a contemporânea. A filosofia kantiana é conhecida como filosofia crítica, pessoal, porque ela critica, né? Não tão assim de uma maneira radical, e ela nem defende o conhecimento racional e o conhecimento empírico, ou seja, ele usou uma certa crítica ali para poder unir esses dois tipos de conhecimento. A 15ª, que diz: o hábito é, pois, o grande guia da vida humana. É aquele princípio único que faz com que nossa experiência nos seja útil e nos leve a esperar, no futuro, uma sequência de acontecimentos semelhante às que se verificaram no passado. Sem a ação do hábito, ignoraríamos completamente toda a questão de fato, além do que está imediatamente presente à memória ou aos sentidos. Jamais saberíamos
como adequar os meios aos fins ou como utilizar os nossos poderes naturais na produção de um efeito qualquer. Seria o fim imediato de toda a ação, assim como da maior parte da especulação. Então, esse aqui foi um pensamento de David Hume, que foi retirado da obra Investigação sobre o Entendimento Humano. Então, com base nesse texto e no seu conhecimento sobre a filosofia de Hume, assinale o que for correto. Então, o item correto, 1, marcar aqui para vocês. Que diz o seguinte: segundo Hume, entre o fato e o número não há conexão causal necessária que possa ser verificada na experiência. Como eu falei para vocês, né? O conhecimento de David Hume, ele parte ali da causalidade, da causa, né? Da necessidade ali que acontece ali no momento, sem ninguém estar esperando. E a causalidade, como vocês viram na questão passada, ninguém vê, ninguém toca, ninguém sente, né? Ela acontece ali de momento. Então, o outro item correto, o 4, que afirma: é o hábito que nos permite ultrapassar os dados empíricos, os quais possuímos, seja na forma de impressão, seja na forma de ideias, e afirmar mais do que aquilo o qual pode ser alcançado na experiência imediata. Ou seja, a causalidade, ela ultrapassa, né? Ela passa ali dos limites do conhecimento empírico, né? Porque de acordo ali com a vivência, de acordo com um determinado acontecimento, você vai chegar, né, no conhecimento da causalidade, aquela causa que ninguém estava esperando ali no momento. O outro item correto, que é o 5, que afirma: a ideia de causa é apenas uma ideia geral constituída pela associação de ideias e baseada na crença formada por hábitos, né? Então, a partir ali do acontecimento, da vivência ali no momento, você chega a uma ideia de causa. Aconteceu isso, né? Aconteceu um acidente aqui na minha frente, foi uma causa, ninguém estava esperando, mas eu vivenciei aquilo dali e dali eu tirei uma conclusão, um certo conhecimento daquela situação, né? Passou ali pela minha ideia, ou seja, foi um conhecimento ali a priori, que veio de imediato, conhecimento analítico, e posteriormente chegou um conhecimento da posteriori, ou seja, conhecimento empírico, no qual eu vou ter mais cuidado no trânsito, no qual eu vou ter mais experiência sobre aquela situação, beleza? Então, é uma associação, a causalidade, ela pode ser também uma associação constituída de ideias, né, baseada no hábito, baseada ali naquele acontecimento, naquela causa, o que causou aquilo. Agora, a 16ª, que diz: Immanuel Kant determina o conhecimento da posteriori como? Item correto C, que diz: conhecimento alcançado através da experiência e por meio do sentido. Então, isso aqui, mamão com açúcar, né? Todo mundo já tá cansado de saber. A 17ª, que diz: Immanuel Kant dedicou sua crítica da razão pura à questão do conhecimento. De acordo com o que escreve o filósofo alemão, na abertura da parte sobre a razão em geral desta obra, todo o nosso conhecimento ele começa na razão, né, que é o conhecimento a priori, vai daí aos sentidos, né? Ou seja, vai chegar ao conhecimento da posteriori e ele vai terminar no entendimento, ou seja, vai chegar a uma conclusão. Então, Kant ele determina que nosso conhecimento ele é um processo. Então, primeiramente, ele tem um conhecimento racional, que é o conhecimento universal necessário que você precisa ter. Daí vai partir para o conhecimento dos sentidos, né? Questão da parede. Eu tenho um entendimento do que é parede, eu tenho uma racionalidade, eu tenho um juízo do que é uma parede. A partir do momento que eu tenho esse conhecimento, eu vou para o segundo conhecimento, que é através do sentido. Eu vou tocar a parede, eu vou sentir, saber se ela é áspera, né? Eu vou ver, saber que cor é essa parede, e daí eu vou ter uma conclusão sobre essa parede, ou seja, eu vou chegar a um final no meu conhecimento sobre
no qual está sendo conhecido, né? Ou seja, é onde vai terminar o meu entendimento. A 18ª. Kant admite, assim como os empiristas, que o conhecimento começa pela experiência, né? Sobre essa afirmação, marque o item correto. Então, de uma certa maneira, né, ele, como eu falei, ele concorda uma parte com os empiristas e concorda uma parte com os racionalistas. Kant, ele afirma que o conhecimento, ele começa através de experiência, a partir de quê? Né? Em qual situação isso pode acontecer? Então, ele diz que o conhecimento pela experiência, entretanto, pode ser um conhecimento composto, formado, por um lado, pelas impressões sensíveis e, por outro, pela capacidade humana de conhecer. Ou seja, esse composto formado da sensibilidade, né, ao ver, ao tocar, ao vivenciar aquilo, e por outro lado da capacidade humana de conhecer. Se esse ser humano ele não tem uma capacidade, não tem uma habilidade de conhecer, ele não pode chegar ao conhecimento empírico, né? Então, de qualquer forma aqui, Kant ele fala mais que o conhecimento priori, ele é o conhecimento ele primeiro, fundamental para chegar na posteriori. Não tem como, de maneira alguma, chegar no conhecimento somente iniciando através do conhecimento empírico. A 19. A ciência era compreendida pela tradição e também por Kant como conhecimento necessário e universal, né? Então, qual é o ser humano que não tem vai viver sem adquirir nenhum conhecimento? Como eu falei, todo dia nós estamos adquirindo conhecimento. Seja ruim para fazer maldade, seja bom para fazer bondade, mas todo santo dia você vai dormir, no final do seu dia você tenha adquirido algum tipo de conhecimento, seja lá qual for ele. Então, no entanto, o filósofo alemão tinha como modelo de ciência, né? Ele usava esse método científico do filósofo Isaac Newton para poder se aprofundar, se aprimorar ali da sua teoria, né? Que é a crítica da razão pura. A 20ª e a última. Quais dos itens a seguir afirmam o conceito de causalidade da teoria de Kant? Então, o conceito de causalidade, como eu falei, David Hume e Immanuel Kant, ele como fosse dois amigos ali, né, que combinaram, que trocaram ideias para chegar a uma conclusão, da onde surgiu o conhecimento, o que é necessário para poder adquiri-lo, né? Então, eles não tinham as mesmas, né, idênticas, as mesmas ideias, mas em alguns pontos eles concordavam, chegavam a uma conclusão. Então, de acordo com a causalidade, na teoria de Kant, ele afirma que, como vocês estão vendo, o item correto, item C, que diz: na teoria kantiana, a causalidade é um conceito ou uma categoria a priori, que permite estabelecer um juízo ou relação entre várias representações sensíveis. Então, como eu falei, David Hume, ele é um filósofo que está para o lado, tá na parte ali dos empiristas, e já que Kant ele vai usar a causalidade, né, como conceito relacionado a priori, né? Se acontece, tem que acontecer primeiro esta causa para poder você chegar nos dados sensíveis e após isso chegar no entendimento, numa conclusão. Beleza, meu povo? Então, espero ali que vocês tenham entendido, resolvido lá a questão na plataforma, né, que está como formulário. Então, quem não resolveu ainda, vamos cuidar, que ainda dá tempo para vocês não se prejudicar. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço e até a próxima.